Fala galera, última aula, última parte aí de campo elétrico, né? Na verdade nessa última aula nem tem muita teoria, é mais a parte de exercícios que ficou, beleza? Então a última parte teórica é o campo elétrico uniforme. No campo elétrico uniforme, como o nome já diz, uniforme, é uma região em que todos os pontos possuem o mesmo vetor campo elétrico. Então, cuidado, tá? Ó, porque para eu ter o mesmo vetor, eu tenho que ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido em todos os pontos. Para eu ter uma região de campo elétrico uniforme, ou ele vai falar que a região é uniforme, ou eu vou ter duas placas eletrizadas com sinais opostos. Entre essas duas placas, eu tenho uma região de campo elétrico uniforme. E o campo vai estar representado como? Sempre saindo do mais e indo para o menos. Então, está aqui as minhas linhas de campo saindo da placa positiva e indo para a placa negativa. Se eu colocar uma carga positiva aqui dentro, como que vai ficar a força elétrica sobre essa carga? Carga positiva, para onde está o campo, fica a força. Então, para a carga positiva, o campo está apontando para a direita, a força vai ficar para onde? Para a direita. Na carga negativa, campo para um lado, a força fica no sentido contrário. A gente já estudou, já fez exercício disso aí. Se eu estou numa região de campo elétrico uniforme, F é igual a Q vezes Z, é como a gente mais usa a força-peso. Como a gente mais usa a força-peso, a gravidade tem sempre o mesmo valor, que é o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, eu estou usando uma região de campo gravitacional constante, que a gravidade vale sempre o mesmo valor, os 10 metros por segundo ao quadrado. Caso a única força que esteja agindo na carga seja a força elétrica, ela é a força resultante. Então, força resultante é igual a força elétrica, eu uso a relaçãozinha de que massa vezes aceleração é igual a Q vezes Z. Na verdade, eu vou trabalhar com a força elétrica assim como a gente trabalha com qualquer força. Tração, força-peso, força normal, força de atrito. A força elétrica é só mais uma força que a gente vai ter que fazer estudos dinâmicos aí que vocês estão vendo em Física 4. Bom, aqui eu tenho um exercício aí da apostila de vocês, tá? É a continuação da aula lá que eu falei sobre campo na esfera. Então aqui ele fala sobre a gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday nada mais é do que uma blindagem eletrostática, ou seja, uma superfície condutora que envolve e delimita uma região do espaço. A respeito desse fenômeno, considere as seguintes afirmativas. A. Se o comprimento de onda de uma radiação incidente na gaiola for muito menor do que as aberturas da malha metálica, ela não conseguirá o efeito da blindagem? Sim, se eu crio uma gaiola de Faraday onde é muito distante uma grade da outra, a onda consegue passar. É só pensar que seu celular funciona dentro da sua casa, dentro de prédios, porque apesar de ter metal, a distância entre uma grade de ferro e a outra de ferro é muito grande, então ele acaba não fazendo o efeito da blindagem, não acaba funcionando como uma gaiola. A segunda, se o formato da gaiola for perfeitamente esférico, o campo elétrico terá seu valor máximo no ponto central da gaiola? No ponto central da gaiola, o campo vai ser quanto? 0. Não tem campo elétrico no centro dela. Então está errado, o valor não é máximo, o valor é mínimo. Um celular totalmente envolto em um pedaço de papel alumínio não receberá chamadas, uma vez que está blindado das ondas eletromagnéticas que o atinge? Exatamente o vídeo que eu passei lá do Manual do Mundo do Iberê para vocês. Ele embrulhou o celular no papel alumínio, o celular parou de funcionar, porque ele está dentro de uma gaiola de Faraday. As cargas elétricas em uma gaiola de Faraday se acumulam na superfície interna da gaiola? Não, é na superfície externa. Então, só a primeira alternativa e a terceira alternativa que estão corretas desse exercício. Beleza? Alternativa B aí da apostila de vocês. No próximo, ele fala o seguinte, ó. A figura a seguir representa um campo elétrico uniforme E existente entre duas placas extensas, planas e paralelas no vácuo. Uma partícula é lançada horizontalmente, com velocidade de módulo constante, a partir do ponto P, situado a meia distância entre as placas. As curvas 1, 2 e 3 indicam possíveis trajetórias da partícula. Suponha que ela não sofra ação da força gravitacional, ou seja, a única força que está agindo nessas partículas é a força elétrica.
Ele desenhou o vetor campo elétrico indo de cima para baixo. O campo elétrico sai da onde? Do mais. E vai para onde? Para o menos. Então, eu tenho que saber que aqui em cima eu tenho a placa positiva e embaixo eu tenho a placa negativa. Fiz o desenho melhor aqui, maior. Eu tenho a placa positiva em cima, a negativa embaixo. O campo indo de baixo para cima. A primeira trajetória, a trajetória 1, ela foi de encontro aonde? A positiva. Se ela foi de encontro à placa positiva, é porque ela tem que ser o quê? Negativa. Sinais opostos se atraem. A 2 passou sem desviar. Ela não foi nem para cima nem para baixo. Então, ela tem que estar o quê? Neutra, para não sentir atração por nenhuma das duas placas. E a trajetória 3 foi para onde? Para baixo. Então, ela tem que estar o quê? Positiva. Então, tá vendo que toda essa parte colorida foi a gente que concluiu a respeito da direção do campo elétrico e das trajetórias dadas no exercício para vocês. Então, ó, a trajetória 3 está carregada negativamente? Não, a trajetória 3 está positiva, então é a B. A trajetória 3 está carregada positivamente. A 1 está carregada positivamente? Não, a 1 está menos, ó. A 1 não está carregada? Quem não está carregada é a 2. A 2 está carregada positivamente? A 2 está neutra. Então, a alternativa B mesmo, a nossa resposta. Beleza? Vamos aí para o próximo exercício. No próximo ele fala assim, ó. Em aula de laboratório de física, para estudar propriedades de cargas elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na parte superior de uma câmara, em vácuo, onde há um campo elétrico uniforme na mesma direção em sentido da aceleração local da gravidade. Observou-se que, num campo elétrico de módulo igual a 2 vezes 10 a terceira volt por metro, uma das esferas de massa 3,2 vezes 10 a menos 15 kg permanecia com velocidade constante no interior da câmara. Aí, ó, parte de dinâmica. Se a velocidade é constante, qual é a conclusão que você tem que chegar? A força resultante sobre esse corpo tem que ser zero. Se a carga permanece com velocidade constante, a resultante tem que ser nula. Então, ele te deu a carga do elétron, do próton e a aceleração da gravidade. O mesmo número de prótons, ele quer saber se isso aqui está eletrizado, se está neutro, o que está acontecendo com esse corpo de carga aqui. Bom, vamos lá. Primeira conclusão. Ele falou para nós no texto que eu tenho um campo elétrico uniforme, que é a aula de hoje, ó, um campo elétrico uniforme na mesma direção e sentido da aceleração da gravidade. Então, o campo elétrico está para baixo, por isso que tem um menuzinho aqui, ó, só para lembrar para vocês e deixar até mais fácil para a conclusão que eu preciso. O campo elétrico está para baixo. O peso está para baixo. Se a resultante sobre esse corpo é zero, a outra força tem que ficar para onde? Para cima. Então, eu cheguei à conclusão de que essa força elétrica tem que ser para cima, porque a velocidade é constante e a resultante tem que ser zero. O peso para baixo, a força elétrica para cima. Se o campo elétrico está para baixo e a força elétrica sobre essa carga está para cima, é porque essa carga tem que ser o quê? Negativa. E o valor da força elétrica é igual ao valor do peso. Então, está aqui, força elétrica é igual ao peso. Como que eu calculo força elétrica? Q vezes Z, peso, M vezes G. Então, o Q vezes o campo, 2 vezes 10 a terceira, a massa, 3,2 vezes 10 a menos 15, a gravidade, 10. Substituir todo mundo que eu tinha de valor, passei o 2 dividindo, eu chego no valor da carga. 1,6 vezes 10 a menos 17 coulomb. O outro, o que ele quer, na verdade, é a quantidade de elétrons. Então, aqui eu descobri o Q. Eu uso o Q, né, e descubro quem? O N. O Q, 1,6 vezes 10 a menos 17. O N é o que eu quero saber. O E é a carga elementar que ele já tinha dado aí para você, 1,6 vezes 10 a menos 19. Pega isso aqui que está multiplicando, passa dividindo, é igual a 100. Qual o problema? Eu tenho 100 elétrons a mais do que prótons e 100 elétrons a menos do que prótons. Qual é a resposta? Essa carga tem que ser negativa para eu ter força e campo em sentidos contrários. Se ela é negativa, eu tenho elétrons a mais.
Então, elétrons a mais, porque a carga tem que ser negativa para força e peso ficarem em sentidos opostos. Beleza? Epa, tá errado ali. Deixa eu consertar para vocês aqui, como se fosse ao vivo. Tá aí, ó. É a B. Quer ver? Tá lá. AB. 100 elétrons a mais do que a quantidade de prótons. Belezeira? Vamos lá, que tem mais um exercício pra gente. Deixa eu só voltar aqui na apresentação. Tá aí. O sexto. Uma lâmina muito fina e minúscula de cobre contendo uma carga elétrica Qzinha flutua em equilíbrio numa região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme de 20 kN por coulomb, cuja direção é vertical e cujo sentido se dá de cima para baixo. Considerando que a carga do elétron seja tanto e a aceleração 10, sabendo que a massa da lâmina, cuidado, hein, ó, 3,2 miligrama, é possível afirmar que o número de elétrons em excesso na lâmina é? Mesma historinha, galera. Eu tenho o peso para baixo, para ela ficar em equilíbrio, a força elétrica tem que ser para cima, então ela é negativa, apesar que aqui ele já falou, excesso de elétrons, já está aqui, ó. Então, peso e força elétrica tem que ser igual, para que tenha o equilíbrio. Força igual ao peso, Q vezes E igual a M vezes G, o E, o M e o G ele me deu. Então, ó, o E, qual era o cuidado que você tinha que ter com o E, ó? Olha aqui, ó, quilonewton por coulomb. O quilo virou quanto? 10 a terceira. A massa, 3,2 miligrama. A massa tem que ser em quilograma. De miligrama para quilograma, por isso que apareceu 10 a menos 6, que está aqui. A gravidade, 10. Passo 20 para lá, eu tenho que a carga é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Só que, de novo, o que ele quer é o N. Uso o Kiné. Opa. Deixa eu ver se eu vou ficar na frente. Deixa eu mudar eu de lugar. Aqui. Tá aí. Bom, Q igual a N vezes Z. O Q eu calculei aqui, 1,6 vezes 10 a menos 9. O E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Passo dividindo. N igual a 1 vezes 10 a décima. 1 vezes 10 a décima. Alternativa E, que é a nossa resposta. Beleza, galera? Então, essa é a nossa aula de hoje. O último exercício que ficou aí na apostila, eu vou resolver no momento ao vivo para vocês, beleza? Um abraço, até a próxima videoaula.